Fala galera, aqui quem fala é Renata Maria, aluna do curso de Multimídia da Escola Técnica Porto Digital. Estou aqui com Luara e com Carol Aragão, que é artista, multiartista na verdade, universitária e integrante do coletivo Mangue Lambe. E aí, Carol, seja bem-vinda à Escola Técnica Porto Digital. Eu queria que tu se apresentasse um pouco pra gente, falasse o que tu faz, um pouco do teu coletivo também. Tá. Pode falar. Oi, gente, boa noite, tudo certo? Meu nome é Carol, mas a minha tag, quando eu assino meus grafites e minha arte de ruas, é Baleias. Eu sou a coordenadora, uma das idealizadoras também do coletivo Mangue Lambe, que é um coletivo de arte de rua que atua aqui na região metropolitana do Recife. Já fez umas atuações em São Paulo, umas coisas remotas assim, que é todo composto por mulheres e pessoas LGBT. E que trabalha com várias formas de arte de rua, de arte urbana. Atualmente eu faço letras na Federal, mas faço artes visuais pela João Pernambuco. Trabalho com lambe-lambe, grafite, com picho. Trabalho com artes visuais, assim, em geral. Eu me considero uma multiartista. Acho que as minhas expressões, assim, meio que perpassam, assim, todos os suportes. Tu é artista visual, a gente queria te perguntar um pouco para tu o que é arte urbana e qual é a importância dela. Eu acho essa uma pergunta tão complexa, porque, tipo, pra gente passar pelo que é arte urbana, vem a pergunta, né, que todo mundo tenta responder desde sempre, ninguém consegue, que é o que é arte. Mas, passando assim, né, frisando a complexidade dessa pergunta, eu acredito que cada um tem uma concepção muito pessoal, mas para mim, a arte urbana é toda a expressão subjetiva que acontece na rua. Seja ela, tipo, grafite, seja ela picho, seja ela um lambe-lambe, seja uma performance, seja uma batalha de rap que acontece na rua, seja a galera fazendo as rimas, malabarismo, performances, assim, intervenções. Acho que tudo isso passa por arte urbana. E a importância... Acho que a arte urbana, ela é a representação de todas as pessoas que querem expressar, mas não tem palco. Porque a rua ela é muito democrática, né? Eu acho que essa é um dos fatores principais mais importantes da arte e da rua, é porque ela democratiza o direito de falar, de expressar. Se nenhum museu vai me colocar nas paredes dele, não tem problema, porque eu vou colar aqui na parede que eu quiser, na rua. E qualquer pessoa vai passar por lá e vai ver, e eu vou estar me expondo para o mundo. E o mundo vai estar me olhando. Afinal de contas, a rua é a maior vitrine possível, né? E eu queria te perguntar agora, por que tu escolheu fazer arte urbana, ou foi a arte urbana que te escolheu, né? Porque tem muito disso com arte. Acho que, assim, eu não comecei fazendo arte urbana. Primeiro porque eu comecei a fazer arte não necessariamente para mostrar arte. Eu fazia arte porque era uma coisa que estava inerente a mim, porque eu sentia que eu precisava, de alguma forma, fazer arte. Meu Deus, minha gente, o clichê do artista, né? Todo artista fala isso. Mas era uma coisa muito assim. E era uma coisa tão interna, tão necessária, que eu não mostrava para ninguém. Eu criava só para mim. Eu acho que hoje em dia a gente tem essa ideia de que ser artista é você querer expor. Mas não, acho que são dois, sabe? Dois cenários diferentes. Acho que primeiro você é artista e depois você pensa em expor o que você faz. Mas, enfim, eu tinha essa necessidade de produção e eu comecei a trabalhar muito com o visual. Eu comecei a fazer colagens, comecei a trabalhar com a imagem primeiro. E aí, depois de um tempo, eu comecei também a me envolver muito com movimentos políticos. Ou seja, movimentos estudantis, movimentos do movimento negro, marcha das mulheres, etc. E a partir do momento que eu fui me politizando, eu também fui politizando a minha arte, porque a minha arte ela é produto do que eu sou, dos meus ambientes que eu estou, né,
a minha arte ela é produto de mim em todas as minhas facetas. E aí minha arte começou a ficar cada vez mais política e eu acho que foi nesse momento que eu senti a necessidade de expor ela. Porque eu comecei a fazer arte de protesto. Eu comecei a fazer arte de resistência, de subsistência, que foi quando eu comecei a fazer o Lambe Lambe. É engraçado porque o Lambe Lambe ele tem uma história política no Brasil muito forte. Se tornou uma forma de protesto importantíssima durante o período da ditadura militar. E também foi meu primeiro suporte de arte, que foi também para continuar a minha existência e minha luta política. E depois disso foi só ladeira abaixo. Só encontrei a galera do grafite e comecei a querer fazer as artes que eu já fazia em suporte cada vez maiores. E aí foi aí que eu me envolvi com grafite e estou aqui até hoje. Então, aproveitando a junção de arte e política, que os dois andam muito juntos sempre, eu queria muito te perguntar o que tu tá achando da cena atual daqui de Recife, que tem cada vez se envolvido mais com política e tem usado a arte como sua forma de expressar e gritar. Como tu falasse, os muros são... Todo mundo vê, tá na rua, todo mundo vê, e é o mais democrático possível. Então, o que é que tu estás achando dos coletivos e tudo mais? Eu tô achando incrível. Eu acho que não só a cena de grafite, a cena de arte de rua, mas nós estamos num cenário cada vez mais diverso, né? Assim, esperamos. Mas nós temos cada vez mais pessoas dentro das suas diversidades, das suas particularidades e indivíduos marginalizados, assim, entendendo que a existência deles é um acontecimento, que a nossa existência é um acontecimento e não dá mais para ignorar isso, nós não queremos ignorar isso e com essa vontade, assim, essa coragem de incomodar. E eu acho isso muito bonito, porque antes a cena de grafite, a cena da arte urbana, ela era muito masculina, assim, e cis. Ela era muito dominada por homens cis, em maioria homens pretos, mas mesmo assim existia, sabe, a falta de uma representatividade. Hoje, por exemplo, nós temos um coletivo como o meu, que é em maioria de pessoas LGBT, de mulheres. Eu vejo artistas que são travestis, que são não binárias, que são indígenas, que estão aí botando a arte delas na rua e para serem vistas e não tem mais a opção de se incomodar com a existência delas, sabe? Você pode até se incomodar, mas isso não quer dizer que ela não vai estar ali, que ela não vai ser vista, que essas existências não serão vistas. E é por isso que a arte urbana também, eu acho que é uma ferramenta assim, fundamental quando a gente está falando sobre combate dessa onda fascista, conservadora que surge por aí. Porque Recife é uma cidade linda, né? Eu adoro Recife, mas eu também odeio Recife. Recife tem umas áreas muito que representam umas violências muito grandes para certos indivíduos. E eu acho que é importante que a gente continue ocupando essas áreas para que as pessoas que têm o privilégio de passar por ali livremente, sem serem questionados ou sem sequer pensar sobre outras existências que estão coexistindo com eles naqueles lugares, possam entender que é um direito nosso, a expressão é um direito nosso e que não é um direito deles o apagamento dessa expressão. Carol, eu queria saber um pouco do que te inspira a fazer arte urbana, arte no geral, na verdade. Eu queria saber um pouco das tuas referências, das tuas indicações também, um pouco. As minhas artes, elas são muito perpassadas por movimentos políticos que eu participo, pelas pessoas com quem eu convivo, que são, em sua maioria, também pessoas trans, pessoas racializadas. Do meu terreiro, eu trago muitas referências do meu terreiro, porque eu também sou participante de candomblé, sou candomblessista. E eu me inspiro, assim, eu acho que pelas outras mulheres pretas que vieram antes de mim. Me inspiram bastante. Toda essa vivência, toda a minha vivência subjetiva e a vivência subjetiva de outras pessoas que têm essas outras questões iguais a mim, que ousaram fazer arte, que ousaram expressar, me inspiram e eu trago isso bem forte
no que eu produzo. Mas se eu fosse falar de uma forma mais específica, assim, falar sobre indicações, eu tenho tanto pessoas que já estão na cena tem um tempo, quando eu ia falar, por exemplo, de Natê, que é, assim, uma super artista, uma grafiteira do caralho, que tá aí na cena há muito tempo e que já chegou em lugares muito importantes, assim, que grafiteiros precisam chegar, que artistas urbanos precisam chegar, que é tipo os museus, que é sair daqui do Brasil, sair daqui de Pernambuco. Eu trago Natê como uma inspiração assim, muito forte. E a Ná também, que é outra super artista, que é racializada, que traz essa subjetividade na arte dela. Mas eu também tenho, por exemplo, todas as meninas do meu coletivo. Tenho Miss, que é também uma grafiteira assim, incrível. Tenho Anne, que faz lambe-lambe, que em todo lugar de Recife você passa tem um lambe de Anne. A Recife é toda assim, marcada por Anne, e ela faz personas que são mulheres pretas, gordas. Sabe, tem muitas inspirações. Como que tu lida com a questão do preconceito, que ainda existe muito no quesito das artes urbanas, de ser consideradas ainda como um vandalismo? E se a gente consegue sonhar com uma perspectiva de futuro que não seja mais, que não exista mais, sabe, esse preconceito? O lambe artístico, ele não é criminalizado, mas ele ainda é visto com olhos criminalizados, assim, né? Ele ainda tá nessa categoria do que é ilegal. E quando eu chego pra colar uma arte minha, assim, numa parede, eu sei que eu posso passar ali daqui a 2 horas e não está mais, porque alguém vai passar e vai ter arrancado. Ou porque, sabe? Eu sei que eu me coloco em posições, por exemplo, que são perigosas, ainda mais pelo corpo que eu habito, né? Pela pessoa que eu sou. Quando você tá na rua, infelizmente, fazendo arte, você tá muito exposto. Mas eu acho que a forma que nós temos de lidar com isso é continuar fazendo. Porque antes eu colava um lambe e durava 1 semana. Hoje eu tenho lambes que estão colados há, 1 ano e pouquinho. E cada vez mais a gente vai indo e vai ocupando esses lugares. E é isso. Podem rasgar, porque eu vou lá e eu vou colar de novo. E eu acho que, na verdade, sim, nós temos... Eu acho que existe uma esperança de que cada vez mais a gente vai... As pessoas que não fazem arte urbana, mas que a percebem, vão entender o contexto dela e o quanto é importante. É muito legal, por exemplo, quando eu estou participando de algum festival de grafite, ou quando eu estou dando oficinas, estou em alguma comunidade falando sobre arte, sobre lambe-lambe, e aí você está pintando a parede e passam pessoas e elogiam. Ou dizem, eu quero fazer isso. Ou dizem que tá bonito. A gente tem existe essa retaliação, mas também existem pessoas que se identificam, que não fazem, mas que se identificam com a arte. Acredito que a arte é assim, né? Incomoda e emociona. Sim. E eu acho que na mesma proporção, inclusive, velho. Porque eu acho que também se a arte incomoda, é porque você tá fazendo a coisa certa, né? E finalizando esse nosso papo, que foi massa, inclusive, eu queria que tu dissesse pra gente onde é que a gente encontra os teus trabalhos, as tuas redes sociais. Fala um pouco aí onde a gente pode encontrar os teus trabalhos. Hora de fazer o corre da gata, né? Divulgar. Sim, exatamente. Então, o meu portfólio, assim, virtual é o meu Instagram, que é @balejnocapibaribe. E o Instagram do coletivo, que também é bastante ativo, que é @coletivomanguelambe. Mas eu também estou agora na exposição que está finalizando, que é a Patrimônios Periféricos. Vou ser publicada agora no meio do ano pela Casa Brasileira de Livros, meu livro de poemas. E vou estar participando de outras exposições muito em breve em museus de Recife. Então fiquem ligados, me acompanhem. Carol Aragão, marquem esse nome. É isso, gente. Esse foi mais um episódio do Fala Pirraia. Trouxemos aqui essa convidada ilustre e espero que vocês tenham gostado.